Hoje eu estou recebendo aqui no programa a cirurgiã plástica, especialista em tratamento de feridas complexas, queimaduras, a doutora Débora Cristina Sanches Pinto. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer, obrigada por ter vindo de São Paulo para cá, viu? Participar do programa. Eu começar falando dessa preocupação. Eu sei que você tem até uma fotinho que depois nós vamos mostrar, um desenho, né, que mostra isso, das pessoas colocando em risco suas vidas, seus bens, né, sua casa, seus filhos, por estarem cozinhando com álcool, porque o gás está muito caro. Isso é uma coisa extremamente importante. Nós acreditávamos, na ocasião do lançamento do álcool gel, que haveria uma diminuição muito grande de queimaduras com álcool em geral. E a redução foi só de 20%, que foi uma surpresa muito grande. E agora, outra surpresa, que é exatamente o que a Claudete falou, das pessoas não terem condição de comprar um botijão e estarem usando o álcool. Veja bem, o álcool, ele corre. Ele vai pegar todo mundo que estiver por perto. A gente sabe que 75% dos acidentes são domiciliares. Jamais, em hipótese alguma, nem deixem o álcool próximo do fogão, do fogo, muito menos tentem acender. Para outras pessoas que às vezes, acho que isso não é verdade, nós temos casos graves. Sabe com o que, gente? Que é um jeito de usar álcool? Comendo fondue. Fondue é chique, mas é o mesmo método. Eles se queimam da mesma maneira. E são queimaduras graves, porque são queimaduras por fogo que não são nada chiques e que deixam sequelas gravíssimas. Olha, e é triste, né? Doutora, será que dá para responder essa pergunta? Qual é o pior tipo de queimadura? Por quê? É pelo álcool? O que provoca queimaduras mais feias? Explosão, produtos químicos, o quê? As queimaduras mais graves são aquelas que estão no grupo das queimaduras elétricas, as queimaduras por fogo, especialmente em ambiente fechado, porque se o paciente está inalando, ele vai ter uma chance muito menor de recuperação. É mais difícil tratar um paciente que inalou a fumaça. É mesmo? Que inalou. Acaba sendo pior do que uma queimadura por fogo, por exemplo, sei lá, na cozinha de casa. Exatamente. Então, a gente sempre pergunta para o paciente, em que ambiente se queimou? Aberto ou fechado? Fechado tem uma preocupação muito maior. Os agentes químicos, sejam ácidos ou álcalis, eles provocam muitos acidentes e assim, 90% dos casos, existem algumas exceções, mas 90% dos casos se consegue resolver com muita água. Que ontem a cidade de Santos estava em polvorosa, né? Tá. E outra, não é a primeira vez, porque já tinha acontecido, tinham descobrido o mesmo ácido num daqueles galpões do depósito do Porto de Santos, que poderia ter posto abaixo metade da cidade de Santos se explodisse. E ontem, de novo, com pessoas com muitos problemas devido a terem aspirado, né, aquele ácido. O ácido, ele não para quando ele cai, ele continua, ele progride com a lesão, assim como o trauma elétrico, ele vai progredindo. Inalar também é perigoso. Inalar também é perigoso. A gente teve um caso de ácido sulfúrico que você está falando, que eu me lembro muito bem, um senhor que andava com um caminhão que carregava ácido sulfúrico, houve um acidente, ele caiu, ele ficou preso atrás, o ácido sulfúrico gotejou apenas no rosto dele. Ele ficou cego e sem rosto. Então, na verdade, tudo que for ácido, álcali, de preferência lavar, muita gente salva muitos colegas em lugares onde eles trabalham com química. Eu já vi muita gente que trouxe o colega, graças a Deus, enxergando bem, porque pôs a cabeça de imediato embaixo da água. Há exceções, mas a grande maioria é isso. E o trauma elétrico, ele é bem complexo também. Então, muito cuidado, porque ontem choveu muito em quase todo o Brasil. As árvores caem, elas batem nos fios de alta tensão, os fios às vezes se rompem e ficam meio que chicoteando na avenida, o que pode ser um perigo também, né? E não saia do carro. Se um fio caiu, um raio caiu, tá batendo no seu carro, fique dentro, porque os pneus estão te protegendo.
Se você sair, imediatamente pode acontecer uma catástrofe. Bom, eu queria só falar dessa foto rapidamente, e aí eu vou dar um recado lá e volto, porque aí se você tiver perguntas também, a gente ainda tem umas imagens para mostrar, você pode fazer. É a pele. Ok. Hein, doutora? Os folículos pilosos, alguns vasos. Tudo bem? Podemos passar? Podemos. Ah, então tá. Então, aqui na verdade, o que nós temos? A parte de cima é a epiderme. Que é essa pele aqui. Que é essa pele aqui. A parte de baixo, que é constituída da derme e desse amarelo, que é a gordura, que é o tecido celular subcutâneo, está destruída. Pela queimadura. Pela queimadura, por um trauma, por o que seja. Mas assim, essa epiderme que está em cima, ela vai se desprender. É questão de tempo, ela vai virar uma bolha e ela vai se desprender. Agora, o que afeta, ou, por exemplo, uma queimadura, afeta a estrutura dela, é isso? As outras camadas? Toda a estrutura. Tá. Então, essa aí está afetando todas as estruturas. É uma queimadura que a gente pode, apesar da epiderme estar aparecendo lá em cima, chamar de terceiro grau. É uma queimadura mais complexa e que vai precisar de cirurgia. E quando vocês chamam de quarto grau, é o quê? Que vai descendo mais, vai penetrando mais para dentro? Quarto grau é quando expõe estruturas nobres, que seriam vasos, tendões, nervos, ossos. Uma queimadura com ferimento, não digo assim, né? Lógico, a pessoa morreu lá queimada. Ela pode matar? Pode matar. Pode pegar órgãos vitais e levar à morte. A pele é o nosso maior órgão imunológico. É o nosso órgão de defesa e de controle de temperatura. E 30% do sangue que nós temos corre na nossa pele. Então, imaginem uma pessoa que queimou 70% do corpo, quanto de sangue ela já não perdeu só na queimadura. Ela perde o controle térmico, ela não consegue ficar aquecida e ela perde muito, mas muito da sua defesa imunológica, ou seja, ela pode infectar, entrar em infecção generalizada que ganha o nome de sepse e vir a morrer. Débora, doutora, eu já volto. Nós temos umas figuras para mostrar e não vai dar tempo de fazer a sua pergunta. Ela volta para fazer a pergunta. Mas dá tempo de você dizer o que fazer com queimadura tal, tá? Okay. Para o público de casa saber, houve uma queimadura, como você pode fazer para socorrer a pessoa. Vamos falar agora do colágeno da Natural Mania. Atenção, hein? Ruga, celulite... Flacidez, vai embora, vai. Vamos embora as três. Você não quer isso pra você? Eu não quero, ninguém quer, né? A gente tem, mas não quer. Por quê? Porque a gente pode deixar pra mais tarde, ou envelhecer nós vamos, mas precisa ser agora. Natural Mania com colágeno pra te rejuvenescer. Aqui está uma exclusividade pra você. O colágeno concentrado. Ligue 0800 777 8000. Antes que as linhas lá congestionem, porque todo mundo tá querendo potão. Potão da saúde, potão da vida, né? Potão para deixar você de bem com a vida, porque assim, menos celulite, menos flacidez. Olha só, o colágeno é uma das proteínas mais importantes do corpo humano, por isso é chamada de pílula da juventude. O colágeno, gente, é tão importante. Se eu fosse você, ligava já, ó, colágeno concentrado da Natural Mania. Ele vai ajudar a fortalecer toda a pele, mas também os ossos, as unhas, cabelos, cartilagens, tendões. Ainda tem vitaminas A, C, minerais importantes como o zinco, o selênio, com ação antioxidante, que vão melhorar a imunidade, auxiliando no combate de ruga, de flacidez, de celulite. Tá louco para experimentar essa pílula? Fala sério. Então aproveite a promoção bombástica. 5 minutos você liga, não põe a mão no bolso não. Só daqui a 30 dias eles ainda vão parcelar em 8 vezes. Pode ser no cartão, pode ser no boleto. A entrega é de graça, hein? Para todo o Brasil agora, com direito a presente surpresa. Liga lá, 0800 777 8000. 5 minutos, 0800 777 8000. Telefone que mais toca no Brasil, porque quem não gostaria? Pílula da Juventude, joga na minha boca que eu quero, não é? E eu volto aqui, vamos colocar a gravura então, Felipe, a primeira? Tá. E, bom, então, essa primeira gravura é justamente o que a gente chama de queimadura de primeiro grau, que queima só a epiderme, né? Que é a queimadura solar,
que a gente até chama de radiodermite actínica, ela fica boa sozinha. Na verdade, descama e depois ela fica bem. A gente pode usar um analgésico, mas só isso. A segunda é de segundo grau, que a característica é a bolha. Normalmente a gente resseca a bolha e faz os curativos especiais. A terceira é de terceiro grau e a quarta está mostrando, me parece uma cartilagem ou um osso que esteja aparecendo, que é bem profundo. Vamos à próxima. Aqui um tipo de coisa que acontece, que é empinar pipa próximo de fios de alta tensão. Provoca queimadura? Queimadura, amputação de um membro ou 2 membros, desarticulação. Nossa. Não é só isso. Aqui, o que as mães precisam tomar muito cuidado, nunca deixar a panela virada, o cabo da panela para fora. Próxima. Aqui, ó, o álcool no fogo. Esse, ó o que acontece. A Claudete falou com toda a propriedade. Não tem como. Né? Então... É colocar muito em risco a vida, viu, gente? Olha, o gás tá caro, vai lá fora, sei lá, botar fogo numa madeirinha, assim, entre tijolo, aquele churrasqueira do passado, churrasqueira... É meio perigoso também? Fogo mágico. Não, tô dizendo o seguinte, porque não tem jeito, faz um fogo a lenha, o gás tá caro, faz um fogão a lenha, não, né? Mas o álcool, esquece. Álcool não, de jeito nenhum. Aí, ó, churrasqueira, ó o álcool perto, ó o perigo. A mesma coisa, tá? Normalmente a gente conta uma historinha que eu não vou contar porque é muito rapidinho, mas assim, normalmente os pais fazem o churrasco, depois às vezes eles bebem um pouquinho a mais e a criançada no domingo vai lá e joga mais álcool porque o papai tá dormindo, chapado. E aí vai o fogo inteirinho para ele. Banho. Sempre testar a temperatura da água. O que é bom para nós não é bom para uma pele de bebê. E a gente tem muita queimadura de criança que vem com isso dorso. Parece quase impossível, mas é verdade, né? Dorso, o que mãe queima bebê? Queima bebê. As costas? Vem desesperada. As costas, os pezinhos que normalmente estão na água, né? Às vezes as mãozinhas. E mamadeira quente também? Mamadeira quente também. Olha que perigo, gente. Aqui o balão, que esquece balão. O balão tá fora. Crime? Não é crime. É proibido? Mas, assim, é uma coisa que só traz prejuízo. Esse balão vai cair na casa de alguém. Mas a pessoa hoje é presa se for pega se for pega no flagrante, mas eles fazem um monte de trambiques para conseguir se livrar. Bom, não participe, não solte, é perigoso. Ai, doutora, volta, mas volta breve, tá? Não vai demorar tanto, tá bom? Tá joia. Pra gente falar sobre queimadura, o que fazer diante dessas queimaduras. Pasta de dente, ela já falou aqui no programa, de jeito nenhum. Pó de café, de jeito nenhum. Água e hospital. Água e hospital. Se tiver um lençol limpo, alguma coisa bem limpinha, para a pessoa não ir nua, pode colocar ao redor e levar para o hospital. Eu conversei com a doutora Débora Cristina Sanches Pinto, cirurgiã plástica, especialista em tratamento de feridas complexas, tá? Queimadurei no caso também. Contatos 11 São Paulo, o telefone é 5054 2358, tá certo? Que número bonito. 5054 2358 011 São Paulo. E eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Débora. Muito obrigada por ter vindo, tá?